Fala, torcida alvinegra, mais um vídeo pra vocês, mais informação de nosso glorioso. O Botafogo continua se movimentando nos bastidores, tem muitas informações valiosas, tem os comentaristas da UOL que vocês vão ver nesse vídeo, eles aí falando sobre uma lei anti-texto e mais informações aí do Botafogo, vocês vão acompanhar tudo aqui. Então, por favor, se você não é inscrito aqui, se inscreva, deixa o like, compartilhe. Lembrando também, né, galera, de não esquecer de comentar aí de qual lugar do Brasil você tá vendo esse vídeo, de qual lugar do Brasil você é botafoguense. Tá? Então acompanha a matéria e na sequência eu volto com vocês para falar sobre as demais informações de nosso Botafogo. Olá, vamos falar de John Textor e a lei anti-Textor que a Liga Francesa colocou em pauta. Regulação de relação do MCO, Grupo de Clubes, é disso que se trata, né? E como isso pode impactar o Botafogo. Rodrigo Matos, meu amigo, essas SAFs é preciso ter calma, hein, para analisar. Nós estamos apertados, mas qualquer coisa a gente volta nesse tema no próximo Finanças do Esporte. Vamos lá. Vou tentar ser rápido. A gente já tratou desse assunto algumas vezes aqui, né? De que havia uma insatisfação grande dos clubes franceses. Tem 5 lutaram contra o empréstimo gratuito do Thiago Almada, sempre que ele jogava contra, porque o Lyon está sob transfer ban e de repente aparece um jogador de alto nível de graça lá, né? Então, pareceu para eles, esses clubes, uma burla ao fair play que estava imposto contra da regra de a punição que estava imposta ao Lyon. E aí está se discutindo, cada vez mais forte. Eu conversei com uma pessoa na França e ela disse que já é praticamente certo, porque tem maioria entre os clubes, uma lei para você regular as relações dentro dos clubes. Qual seria? Aí você proíbe empréstimo gratuito, para não ter essa burla. Mas aí o que você faria? Porque ela fala assim, então não pode emprestar um jogador para o outro clube? Pode, dentro do grupo. Como que se faz? Aí o que me citaram é a avaliação do valor justo da transação, que já é feito na MLS. Porque o Grupo City estava fazendo a mesma coisa que o Textor faz lá nos Estados Unidos. Ele pegava um jogador, emprestava para dentro da MLS por gratuito, o New York City bonitão lá saía com um jogador muito melhor, com custo zero. E aí os americanos não são bobos nem nada, viraram e falaram assim, amigão, não dá, né? Então estabeleceram aqui. Como que se estabelece o valor justo? E aí eu estou dando o exemplo do Almada, que me citaram como funcionaria. Almada foi contratado por 22 milhões de dólares. Qual o contrato dele vale quanto? 5 anos. Quanto que vale cada ano do contrato dele? 1/5 cada ano. Vai emprestar por um ano, tem que pagar um ano do contrato dele. 4,4 milhões de dólares. E aí passaria a criar esse valor justo para todas as transações entre clubes de MCO. O cara contratou num outro clube do grupo em outro país, quando ele tiver que transferir, ele vai ter que transferir o valor de contrato para dentro ali, e o Lyon tem que pagar esse dinheiro e botar nas contas dele, para efeitos de contabilidade de fair play, que vai ter que pagar esse dinheiro, ou contratar em definitivo, seja lá o que for. Qual é a questão para o Botafogo e para o Lyon? O Textor está contratando jogadores aqui no Botafogo pensando já na transferência do Lyon, né? Ele já deixou isso claro, e 2 deles já estavam com transferências vinculadas, né? Era o caso do Almada e era o caso do Luiz Henrique. Se essa vinculação implicar em também o Lyon ter que pagar um dinheiro, vai fazer sentido ele contratar via Botafogo antes? E aí ele vai contratar via Botafogo para depois repassar para o Lyon, sendo que o Lyon vai ter que pagar para o Botafogo de qualquer jeito? Entendi. Vai interferir na relação do Botafogo e do Lyon. Como que vai ficar? Como que ele vai trabalhar isso? Não sei. Na última janela a gente mostrou aqui, o Botafogo foi o que mais gastou. 370 milhões de reais, pode ir até 500. Depois o Palmeiras contratou o Vitor Roque, eu acho que passou, né? Na conta, a gente acabou não fazendo a conta final aqui, mas passou, né? O PVZ tinha até esse número, né? Que tinha ficado na frente. Só o Vitor Roque foi 155 milhões de reais. Pois é. Mas, perfeito. Ele botou 500 milhões de reais por quê? Porque ele não estava podendo contratar jogador lá no Lyon. Então ele vai contratando jogadores por aqui e depois, eventualmente, ele repassa. Esse tipo de operação, ele vai conseguir fazer, eventualmente vai conseguir fazer. Vai ter restrição ali dentro. Ele pode apostar no jogador, mas ele vai ter que botar na conta do Lyon depois, quando o jogador for se transferir. Essa é toda a tendência, né? E aí as operações que a gente viu que já aconteceram são o Jefinho, que foi e voltou, o Perry, que foi com um valor muito mais baixo. Hoje o técnico do Lyon acha que ele é um dos melhores goleiros da Ligue 1, e ele é, de fato. Adrielson, e outro clube que vai ser afetado, que estava me contando,
é o Estrasburgo, porque operações muito parecidas são feitas com o Chelsea. Ele é do grupo do Chelsea, o Chelsea contrata um monte de jogador e sai emprestando de graça para o Estrasburgo ficar com os jogadores e tocar eles. Então vão ser dois clubes que vão ser afetados pelo MCO. Quem não vai ser afetado, porque não vai ser feito regra nenhuma, é o PSG, que a gente mostrou lá atrás, porque não vai ter regra de limite de investimento. E aí, nisso aí, o Textor tem razão, porque fazem uma regra para restringir ele, mas o PSG continua fazendo o que quer dentro da Liga Francesa. Então, a regra só é usada de um lado, né? Aí o PSG é a maior folha essa Europa, numa liga que é a quinta. Faz sentido? Pois é, o PVC, eu sei que não faz sentido, mas eu vou cometer um crime. Eu vou te dar 2 minutos, tá bom? Desculpa aí. Não precisa. Eu vou dar uma informação e fazer uma piada que eu não resisto. A informação é que o Textor diz que as pessoas que são mais contra os multiclubes ownerships, MCOs, são os clubes gigantes, tipo Barcelona e Real Madrid. E ele diz, porque eles estão percebendo que isso vai criar uma outra estrutura, mas precisa ter uma regra para essa outra estrutura, que é o que o Rodrigo está mudando. Porque senão, e aqui vai entrar a piada porque eu não resisto, o Racing Estrasburgo, o Racing Stras David Washington, o Racing Stras Ângelo e o Racing Stras todo mundo que o Chelsea contrata. Tava faltando, né, o Massini, para encerrar. Cara, sensacional. É isso aí. Confesso que eu demorei um pouco para entender, mas tudo bem. Esse impacto, Rodrigo, será sentido já daqui a pouco ou daqui a um tempinho? No A previsão Botafogo. é de que no verão agora, verão europeu, né, você faça essa nova regra e aí você estabeleça esse tipo de restrição. Vai ter que ver a partir de quando vai valer, porque sempre às vezes tem umas transições. Se começar a valer já no início de temporada, que o Botafogo, como é que vai fazer para transferir eventualmente jogadores que ele contratou aqui para o Lyon? Isso aí. Complica. É isso, meus amigos. Finanças do Esporte fica por aqui. Voltaremos na próxima quinta-feira. Rodrigo Matos, muito obrigado. Sextamos todos. O que é que você vai fazer? Eu tenho um aniversário no fim de tarde aqui, que é tanto de um amigo quanto dos filhinhos dos amigos do meu filho menor. Então a gente vai a um quiosque aqui na praia, fim de tarde, se a chuva permitir. Boa. E você, PVC? Eu tenho um negócio chamado Fute Encontro lá no Shopping Butantã. Vou me encontrar com o Cléber Machado lá para falar sobre as finais estaduais, especialmente das finais do Campeonato Paulista e do Derby. Perfeito. Eu pus um macarrão para secar no varal e vou comer hoje à noite. Muito obrigado, amigos. Um grande abraço. Finanças do Esporte volta na semana que vem com temas que envolvem o dinheiro dos outros, e a gente fica feliz, torcendo, rezando para a Liga vencedora. Voltando aqui com vocês já para falar sobre as mais informações do nosso Botafogo, sobre os jogadores. E um dos jogadores que o Botafogo tá tentando aí, quer dizer, vai enviar em breve, ou se não já enviou a gente não sabe, é Carlos Vinícius, que está em fim de contrato com o Fulham lá da Inglaterra, né? Assim diz o site. Então vamos ler aqui a matéria para vocês terem mais ou menos noção do que está acontecendo. Não só o Botafogo, mas o São Paulo também. Então ambos os clubes buscaram informações sobre Carlos Vinícius. Ele tem 29 anos e é um atacante que está em fim de contrato com o Fulham da Inglaterra. Informou o portal Trivela nesta quarta-feira aqui, na última quarta-feira, tá, gente? O centroavante tem sido pouco aproveitado, tendo feito apenas 2 jogos desde que retornou ao empréstimo ao Galatasaray. Em junho de 2024, ele sofreu com alguns problemas físicos. Carlos Vinícius já atraiu interesse de outros clubes como Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras, Bahia e quase fechou com o Red Bull Bragantino em setembro do ano passado. O Fulham acabou desistindo da venda de última hora, tá? Então, essas informações que tá aqui na matéria, né? Então, a carreira de Carlos Vinícius na Europa, ele passou aqui, por PSV, Tottenham, Benfica e Mônaco. E no Brasil ele atuou apenas nas categorias de base de Palmeiras e Santos. Então pode ser um jogador que pode pintar no Botafogo. E pelo currículo dele, cara, ele 100%, acredito que ele venha para somar no Glorioso, né, galera? Vamos torcer aí para ele fechar com o Botafogo. Outra coisa, o Botafogo vai fazer um amistoso contra o Coritiba. E tem mais uma proposta também recusada por Henry Mosqueira do Red Bull Bragantino. Então, em uma matéria só a gente vai falar sobre 2, tá, galera? Já para adiantar vocês também. Então,
Cadê aqui? O Fogão Neto entra no ar na noite desta quinta-feira, desta quarta-feira, que foi na quarta-feira passada, tá? Por que eu tô informando agora? Porque, como eu trago geralmente conteúdo referente ao GE do Botafogo, não teve. A Globo não trouxe, já tem não sei quantos dias. Cara, mais de uma semana que a Globo não traz matéria sobre o Botafogo. Eu não entendo. Tudo bem que é Fla-Flu na final do Carioca, mas será que não tem nada pra falar do Botafogo? Se você ir no site do GE, vocês vão ver que eles estão sempre atualizando. Né? Mas na Globo eles não estão passando, tá? Pelo menos até depois dessa final, acho que eles não vão mostrar nada do Botafogo. Só vão mostrar depois que acabar o Campeonato Carioca, porque daí não vai ter mais nada pra eles mostrar, então vai ter que mostrar de todo mundo. Mas beleza, vamos lá. Cadê aqui? Deixa eu só procurar aqui as informações. Aqui só fala o seguinte, nessa matéria aqui, eles falam que o Botafogo vai marcar tem um amistoso marcado contra o Coritiba em preparação para o Brasileirão 2025. A data eu vou trazer pra vocês, talvez deixe nos comentários fixado, não sei. Ou talvez eu traga em outro vídeo, tá, galera? Vou ver certinho aqui e mostro pra vocês também. E o Botafogo tentou, né, novamente o Henry Mosqueira do Red Bull Bragantino, onde foi recusada mais uma proposta. Então assim, cara, é complicado. Tá? Eles não querem liberar, mas o Botafogo tentando. O jogador também já tinha deixado claro o desejo de atuar aqui no Botafogo. Mas eles não querem. Tá? Não querem abrir mão do jogador porque sabe que é importante pro clube, né? Mas acredito que se o jogador fazer um esforcinho a mais, eles vendem, tá? Eles se entregam. O Botafogo ainda tem 50% de mais-valia de Lucas Perry, tratado como o melhor goleiro do mundo no Lyon. Cara, o cara agarra demais, velho. Sinceramente, muita bola ele agarra. Quem acompanha lá sabe. E, velho, sinceramente, o Botafogo teve um goleiraço como o Perry. Eu não descarto aí, quem sabe futuramente ele vir pro Botafogo, ninguém sabe, né, gente? Mas muito pouco provável pelo que ele vem demonstrando. A gente também tem um John aqui que talvez eu fale aqui, eu já falei aqui no canal também sobre a renovação do John, mas eu vou logo adiantando vocês. O Botafogo renovou com o John, aumentou sua proposta, aumentou sua multa rescisória, aumentou o seu salário também, tá? Então assim, o Botafogo é um clube de bons goleiros, o Botafogo tem sido servido há décadas, né, velho? Então vamos lá. Melhor goleiro do mundo na visão do Paulo Fonseca, o treinador do Lyon. Lucas Perry ainda pode gerar mais lucro ao Botafogo. O Botafogo tem 50% do jogador de uma transferência futura do arqueiro do Lyon. Lembra aqui, lembra o site do GE nesta quinta-feira. Então hoje é sexta. Então por que a Globo não traz uma matéria do Botafogo no GE, faz uma matéria legal pra me trazer pra vocês, né, velho? É complicado, mas tudo bem. Vendido pelo Botafogo por apenas 17 milhões de reais, Lucas Perry está em alta no Lyon e no mercado. O Newcastle da Inglaterra já manifestou interesse, né? Mas valia a diferença entre a futura negociação de Lucas Perry e o valor pelo qual o Botafogo vendeu. Por exemplo, se o goleiro for transferido por 10 milhões de euros, significa que o Botafogo vai ganhar 50%, que seria 3,7 milhões de euros ali da transferência do jogador. Se o jogador for vendido por 500 milhões de reais, 250 milhões vai ser do Botafogo. Que fique claro assim, galera. O Botafogo fez um bom negócio, tá? Com o Perry e tal. É um goleiro que, na minha opinião, só foi pro Lyon por causa do... Perdão, gente. Só foi pro Lyon por causa do mau momento do Lyon naquele momento, tá? Então, foi mais ou menos isso. Mas é bom lembrar que qualquer negociação que o Lyon fazer com o goleiro, o Botafogo vai ter 50% de direito ali. Céu do Dinamo Moscou não descarta vender Bitelo, alvo do Botafogo no meio do ano. Cara, olha isso aí, ó. Botafogo vem tentando esse cara, há tempos. E eles não liberam, tá? Pro Botafogo trazer o Bitelo no meio do ano, o Botafogo já tem que fazer proposta agora. Cara, o Botafogo, já saiu matérias aí que o Botafogo já tá quase certo com o Bitelo pro meio do ano. Né? Se é verdade a gente não sabe nenhuma informação oficial. Mas é muito provável que sim, tá, gente? Vamos lá ler aqui. Pavel Pivorarov, céu do Dinamo Moscou, não descartou negociar Bitelo, alvo do Botafogo na última janela. Ao fim da temporada da Rússia, em junho de 2025, o dirigente, no entanto, disse que a proposta precisa ser satisfatória e revelou que recusa as ofertas de diversos clubes. Se houver interesse nele em uma boa proposta, há uma possibilidade. A proposta que não foi feita não nos agradou. No inverno, verão, o Brasil recebendo oferta por ele de vários clubes, afirmou Pivorarov ao portal russo Championat. Então, assim, o Botafogo já fez várias propostas pro Dinamo. Várias. A última proposta do Botafogo foi recusada pelo Dinamo. Foi feita por 84 milhões de reais. Né, e 24 milhões em bônus ali. Foi recusada.
Não dá pra entender quanto que eles querem, né, velho? Não dá pra entender quanto que eles querem no Bitelo. Mas acredito que no meio do ano o Botafogo possa fechar sim com ele, já que vem o Wendel aí. Cara, o Bitelo, na verdade, a gente sabe que ele não tá feliz na Rússia, né? Pelo que ele demonstrou, ele não tá muito feliz na Rússia. Ele nem... Quem acompanha aqui o canal sabe que anteriormente ele tava... Nem tinha ido se apresentar, nem tinha viajado pra Rússia, ou então o clube lançou uma nota que o jogador estava desaparecido. Foi uma loucura, né? Vamos lá. Com renovação com o Botafogo, multa do Gregory para o exterior vai aumentar para 10 milhões de reais. Então, assim, o Botafogo renovou o contrato até 2028 e aumentou também a multa rescisória do jogador para 58 milhões de reais. Revelou aí o GE nesta quinta-feira. Por que o Botafogo fez isso? Porque os clubes brasileiros têm mania de sondar, pagar multas dependendo do valor, né? O Gregory tinha a multa, se não me engano, era 30 e poucos milhões de reais, tá, galera? Não lembro, me corrija se eu estiver errado aí, caso alguém saiba. Mas o Botafogo aumentou para 58 milhões. E pela idade dele, é muito difícil que algum clube pague um valor tão alto assim em uma multa rescisória, né? Lembrando que se você pagar a multa rescisória de um jogador, você está liberado para negociar com ele, tá? Direto ali, só salários e essas coisas. Então esse seria apenas o valor do jogador que ele sairia. Não lembro. Cara, assim... Era mais ou menos isso. A multa era uma coisinha assim, o próximo, ou anterior, ou à frente disso. Não lembro o quanto, tá? Mas, quer dizer, a frente não era porque o Botafogo aumentou, né? Aqui, a multa. Ó, agora vamos ler aqui, ó. A multa rescisória do Gregory para clubes do exterior vai aumentar de 4 milhões para 23 milhões. E para 10 milhões... cara, não dá pra entender aqui. É umas coisas escritas complicadas do caramba. Não é mais fácil fazerem a matéria dizendo assim, a multa ficou em valor tal. Eles falam, olha o que eles fazem aqui, ó. A multa rescisória de Gregory para clubes do exterior vai aumentar de 4 milhões, ou cerca de 23 milhões de reais, para 58 milhões de reais, né? Agora eu não entendo aqui se é para o exterior ou para o campeonato ou para clubes nacionais. Provavelmente é para os dois, tá? Provavelmente é para os dois. Deixa lá, eu que me atrapalhei aqui, mas beleza. O Botafogo também renovou com o John e a multa rescisória do John para o exterior aumentaram também, tá, gente? Aqui, ele teve contrato renovado até o fim de 2028, lembrando que o Botafogo queria renovar até o fim de 2027, porém renovou até o fim de 2028, então, legal. A multa foi aumentada, deixa eu só procurar aqui. A informação do jornalista Matheus Mandi, no X, os valores não foram revelados. Então, galera, não temos os valores, então não vou nem mesclar aqui isso aqui. E agora, cara, a maior potência das Américas, sem dúvida, o Botafogo tá se tornando, se não já se tornou, tá, galera? Se não se tornou ainda, não vai demorar muito. O Botafogo se aproxima em 1 bilhão de gastos em 3 anos de SAF. Cara, é muita grana, velho. É muita grana. O Botafogo já gastou mais de 992 milhões de reais, sem contar bônus, com contratações, desde que John Textor comprou a SAF do clube em março de 2022. Caraca, velho. Se a gente pra falar, cara, é muita grana. Ó, na primeira janela de 2022, o Botafogo gastou 64 milhões. Na segunda, 7 milhões. Ou seja, o Botafogo ele ajustou o elenco ali para se manter onde ele queria. Em 2023, aí já veio um investimento maior. Já tendo jogadores de 2022, o Botafogo apenas acertou algumas coisas que faltavam no elenco. Que foi quando a gente brigou ali pelo título e acabou naquele ano melancólico, ali naquele final de campeonato melancólico. E no meio da janela, o Botafogo realmente foi buscar mais alguns jogadores para repor. Aí agora, na primeira janela de 2024 do ano passado, no ano que nós somos campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu? O Botafogo já tinha gastado 156 milhões de reais e na segunda janela o Botafogo foi para ser campeão. Como o Textor falou, a gente vai ser campeão, né? Anteriormente devido aquele declínio do Botafogo em 2023. Então, já tinha gastado uma nota ali na primeira janela e na segunda janela o Botafogo gastou ali pesado para investir. E na primeira janela de 2025, o Botafogo gastou 494 milhões de reais. Só agora, galera, depois do fim da Libertadores. Né? Ou seja, no começo do ano 2025, ainda que nem começou os campeonatos. Muita molecada, eu sei disso. Tem muita garotada nova, muita aposta. Né? Porém, se não der certo, o Textor vai ter que gastar mais dinheiro no meio do ano. Né? Acredito que o Botafogo vai ter que contratar, porque o Super Campeonato Mundial, né? Aí vai vir pesado. Então, vocês viram como o PSG Atlético de Madrid tá. Vocês têm ideia disso. E, cara, não dá pra negar que eles estão muito fortes aí. Tanto, cara, sinceramente, são clubes de outro nível, né, velho? Então, mas não é impossível que o Botafogo ganhe não, tá, gente? Não é isso. Futebol é jogado.
Quem tiver num dia melhor ali com mais vontade ganha. Ó, o Botafogo já gastou aqui, ó, as mais caras, tá, galera? Vou só citar aqui pra vocês. O Wendel, 20 milhões de euros. Thiago Almada, 22 milhões de euros. Luiz Henrique, 18 milhões. Santi Rodrigues, 84 milhões. E Jair Cunha, que foi que veio do Santos por 71 milhões de reais, cerca de 2 milhões de euros. Então, galera, é muita coisa pro Botafogo, a gente sabe disso, tá? E que continue crescendo. O Textor sabe, cara, outra coisa, pra quem fala, não tá tendo lucro, cara, pra ele investir dessa forma, ele teve que ter algum lucro. Não ia sair mais de 1 bilhão do bolso do cara sem entrar nada, tá, gente? Ele tem lucro aí, de alguma forma, mas tem. Né? Sem falar que ele também cuida do Lyon, Botafogo e Lyon, né? O Botafogo é o queridinho dele, entre todos, mas a gente sabe que onde ele vai fazer dinheiro mesmo, com futuras vendas, pode ser o Lyon, porque investe no... Por exemplo, vou só citar aqui um exemplo. O Botafogo entregou o Lucas Perry por um valor de banana. Almada emprestado ao Lyon a custo zero, né, como a gente viu. Então, assim, no final do empréstimo, vai lá, Lyon compra qualquer coisa, tá? Só porque é uma rede de multiclubes, então o Lyon pode comprar o jogador por R$1, se quiser, né? Só para dizer que vendeu. Então, nesse custo aí, galera, o Lyon vai e vende por 90, 100 milhões, sei lá. Aí então o lucro é muita grana mesmo, tá, galera? É muita grana. Então esse é mais um vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado, mais informações do Botafogo. Esperamos mais notícias boas do nosso glorioso. Então encontro vocês no próximo vídeo aí amanhã, tá, galera? Tamo junto e é nóis.